O intuito inicial desse vídeo era fazer uma relação super foda do ano de 2020 com alguns animes que pessoalmente eu considero bastante subestimados. Talvez até mais do que deveriam. Só que no meio do caminho eu percebi que simplesmente eu não sei como eu posso fazer isso. Então eu tô aqui pra falar o porquê eu amei todos eles. E quem sabe deixar alguns motivos do porquê vocês deveriam assisti-los. Vai que alguém ache pelo menos uma dessas recomendações positivas, né? Depois do que aconteceu mais ou menos ali em abril ou maio, eu não me sinto tão confiante assim em apresentar alguma obra realmente desconhecida, ainda mais lançada esse ano, já que não tinha muita coisa para ver. Então, na minha cabeça todo mundo já tem uma certa ideia de tudo que já foi lançado. Mas quem sabe, né? Alguém aqui não tenha tido o prazer de ter ouvido falar pelo menos de Somali Tomori no Kami-sama. No mundo onde existe praticamente todo tipo de criatura, os humanos foram caçados e perseguidos, até quase todos serem extintos. Isso porque a Somali, uma garota humana, de algum jeito conseguiu sobreviver a todos os ataques. E mesmo que ela não se lembre como conseguiu fugir, ou de alguma coisa do seu passado, apesar disso, hoje ela tem uma vida feliz. Hoje ela tem uma vida muito melhor do que talvez jamais pôde imaginar. Afinal, ela atualmente vive com seu pai adotivo, um golem, espírito guardião da floresta, que inclusive foi ele mesmo quem a encontrou, onde ele meio que foi forçado a adotá-la. Então hoje a Somali tem apenas que se preocupar em crescer feliz e saudável, aproveitando tudo de bom que a vida pode reservar, longe de qualquer tipo de perigo. Ah, Lucas, então é um anime felizinho e tal, onde nada demais acontece, é só amor, alegria, tranquilidade. Tava precisando mesmo disso pra... Não, infelizmente não, meu amigo. Apesar dos golems terem um tempo de vida muito grande, de pelo menos 1000 anos, o nosso querido paizão infelizmente já está nos seus dias finais. E cara, é aí que vem a angústia. Ou que começa realmente o anime. Sabendo que o seu dia final está chegando, ele decide levar a Somali em uma jornada, para talvez encontrar algum outro humano que possa cuidar dela quando ele partir dessa para melhor. Mas os dois não tem nada, mano. Nenhum tipo de pista, nem mesmo sabem se existe de fato humanos ainda vivos. Ainda mais alguém disposto a cuidar de uma criança pequena, cara. Porque sabe como é, né? Pois bem, o anime de forma geral é sobre isso. Ele vai mostrando toda a jornada dos dois, tudo de bom e ruim que acontece conforme eles vão encontrando novas cidades, novas pessoas, vão encarando novas situações. E talvez o principal ponto que pode ser destacado conforme o passar dos episódios é o da angústia, principalmente vinda por parte do golem. Porque a Somali, mano, ela tá lá, cara. Ela não sabe de nada e aproveita tudo que é pra aproveitar. E o tempo vai passando e o vínculo dos dois vão ficando cada vez mais forte. Ele vai ficando cada vez mais debilitado. Cara, a mistura de sentimentos que cada cena pode te passar é simplesmente incrível, cara. Porque, por um lado, você se apaixona cada vez mais pela fofura da Somali, que é... Nossa, mano, é incrível a reação dela conforme ela vai encontrando coisas novas, quando vai fazendo novos amigos, quando encara, de certa forma, com alguns tipos de perigo, porque, querendo ou não, ela é uma criança bastante levada. E, de certa forma, você sente vontade de querer ver mais dela fazendo isso. Só que, por outro lado, é um sofrimento, mano. Já que o tempo vai passando e o golem não encontra nenhum tipo de resposta. Só dúvida, só dúvida, só dúvida. Não sabe o que de pior está por vir. E todo o esforço dele pode vir a resultar a nada. O maior medo durante toda a série que você sente, sem dúvida nenhuma, é ver o golem acabar morrendo no meio da viagem e a Somali ter que se virar sozinha. Sério, tem um momento ali que, pelo menos eu realmente pensei que isso aconteceria. Então, e se quer uma outra dica, se prepare, porque precisa ter o coração forte, mano, para poder tancar tudo que está por vir, principalmente das revelações e, claro, o seu final. Anime de romance geralmente me causa mais frustração do que aquele sentimento de felicidade, sabe? Não sei se é só comigo, mas a grande maioria das personagens que eu escolho, geralmente são elas que se dão mal no final. Mas fazer o que, né? Porém, vou até dizer de novo, porém, em Yesterday ou Tate é completamente diferente e em todos os sentidos. Aqui temos Riko Ozumi, um cara como muitos, inclusive eu mesmo me senti bastante representado, pessoalmente falando.
Ele é um cara que cometeu diversos erros na vida e se arrepende amargamente deles. Só que ele não tem a coragem suficiente para repará-los, se é que eles podem ser reparados. Até que um dia, né, por ironia do destino e pá, ele encontra uma garota chamada Haru. Ninguém mais, ninguém menos que Haru Nonaka. E meio que por causa dela, o protagonista meio que começa a tentar reparar tudo o que ele não teve coragem de fazer no passado. E aí que começa a desgraça, com o Rico procurando mudar a si mesmo, correndo atrás do que realmente ele acredita ser importante para ele, e claro, o seu principal objetivo, que é se confessar para a garota que ele gosta. Apesar do sentimento constante de enforcar o Rico pelas ações mais estúpidas que ele poderia ter durante toda a obra, e meu amigo, não são poucas, cara. Apesar das inúmeras raivas, tem um ponto que realmente me agrada, que é o sentimento de realismo. É o sentimento de humanidade dentro dos personagens. Principalmente vinda dele, mano. Ele é bastante humano. Pessoas não são perfeitas. Pessoas erram. Pessoas acertam. Pessoas se arrependem. Procuram sempre o que acham que é melhor para si. E às vezes acabam voltando atrás depois de perceberem que aquilo não é exatamente o que elas queriam. E temos tudo isso aqui. Certo que o Rico mais erra do que acerta. Mas enfim, é isso que é viver. É isso que é ser humano. A única falha mesmo que eu preciso citar para vocês seria na adaptação, principalmente da parte final, que é bastante puxada em comparação ao mangá, que é o material original. Então meio que pode decepcionar. Mas de forma geral, mano, vale sim muito a pena, cara. Se você tá procurando algo com um certo pé de realidade. E se quiserem, pode até mesmo ler o próprio material original, depois de terminarem o anime, para entender melhor tudo o que aconteceu, porque o resultado é o mesmo. Eles apenas encurtam um arco. E eu não sei vocês, mas eu adorei o final. Falar de animes subestimados e não citar algum dessa temporada atual, puxado por tantas continuações, poderia ser um tanto estranho da minha parte. Pelo menos eu me sinto assim. Então, eu queria citar aqui Decadence. À primeira vista, todo mundo de Decadence me lembrou bastante o de Shingeki. Tem humanos sofrendo ataques de criaturas gigantes, eles têm que se refugiar em um lugar limitado. A própria forma como eles desenvolveram o seu contra-ataque para tentar evitar que a humanidade fosse exterminada. Mas aí tivemos o episódio 2, o talvez polêmico episódio 2. Eu confesso que eu fiquei em choque, mano. Eu levei ali quase que metade do episódio para poder processar e tentar entender o que realmente estava acontecendo. Mas depois que eu consegui processar tudo, mano, foi bastante de boa. Eu só fiquei mais e mais curioso para saber até onde o anime poderia nos levar. E cara, que ótima surpresa, mano, você é louco. Quem são realmente os personagens? De onde eles vieram? Qual é o verdadeiro objetivo de tudo aquilo? E claro que falando assim, sem nenhum tipo de spoiler, ninguém vai entender o que eu realmente estou querendo dizer. Mas vai por mim, esse e muitos outros questionamentos vão ser levantados por quem decidir acompanhar. E à medida que eles vão sendo respondidos, vai criando um certo sentimento de satisfação, sabe? Tá muito bom isso aqui, cara. Se você não tá acompanhando, você tá perdendo muita coisa. Depois de trazer um slicezinho, um romance e um anime de ação, vamos com o anime de comédia para todo mundo sair feliz e satisfeito. E bom, o anime da vez é Kakushigoto. De uma forma bem resumida, Kakushigoto brinca ou gira em torno de uma única frase, que seria: qual é o seu segredo? Isso porque no caso do nosso protagonista, ele é um mangaka que morre de medo que a sua filha descubra a sua profissão. Mais porque ele é autor de um mangá de piadas sujas do que por outra coisa. Porque eu imagino que se fosse um shonenzão ou um romance, talvez as coisas poderiam ser diferentes, né? Enfim, basicamente é mais uma história que conta sobre o relacionamento de pai e filha. Mas Kakushigoto nos dá bem mais. Bem mais. Além das situações bastante inusitadas que o Goto se mete tentando enganar a pobre Hime, que é uma fofa, cara, meu Deus do céu, sobre o seu verdadeiro emprego, com a ajuda da sua equipe de assistentes. Temos também muitas críticas, talvez, em forma de piada, sobre o próprio trabalho de um mangaka e até algumas coisas que acontecem nos bastidores. É simplesmente genial, cara. Não tem como você não passar um episódio sem dar pelo menos uma risada.
Bom, eu sei que o humor depende muito de pessoa para pessoa, mas eu realmente acredito que não tem quem não possa achar pelo menos um momento bastante divertido. E ainda temos um certo mistério no final de cada episódio, já que tudo basicamente é um flashback da própria Rime, sobre tudo que ela viveu com o pai quando ainda era criança. Então você passa o episódio todo feliz, satisfeito, tranquilo, aproveitando todo o ambiente bom que o anime te proporciona. Só que aí quando chega essas partes finais, mano, do presente, com ela meio melancólica, se perguntando o que de fato aconteceu com o pai dela, por que tudo acabou daquela maneira, do porquê a vida dela hoje não é mais como é antes. Mano, meio que te dá um certo medo de até pensar que talvez tudo aquilo poderia ser uma mentira, que tudo aquilo hoje foi ofuscado por alguma coisa bastante pesada que pode ter acontecido nesse meio tempo. Esse anime é mais um que dá aquela sensação de minha vida foi uma mentira em todos os sentidos. Resumindo, Kakushigoto é sem dúvidas o anime que eu mais gostei de acompanhar esse ano, cara, de longe. Tirando as continuações, pelo qual eu estava bastante ansioso de ver, pra mim, até o momento, é o melhor do ano, sem falsa modéstia. O final disso aqui vai te surpreender, cara. Isso eu posso garantir. Bom, a listinha basicamente é essa. Foram poucos animes, mas foi tudo feito de coração. Então eu peço para deixar no comentário, me dizendo se já assistiu, se vai assistir algum deles. Enfim, deixa o gostei aí para fortalecer, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu e é nóis!